Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com ela. A Série D 2024 começa agora aqui no canal Times e Histórias, um pouco atrasado, eu já peço até desculpa a você, amigo torcedor, porque o campeonato começou aí na sexta, no sábado, né? E hoje já é quinta-feira, mas o último jogo da rodada foi ontem, na quarta-feira, então hoje a gente traz tudo completinho para você sobre a Série D e a partir de agora a gente vai acompanhar, olha, todas as rodadas, se Deus quiser, desse campeonato, que é o que eu mais gosto de fazer aqui no canal, sem dúvida alguma. Você já sabe, né? São 64 times de todos os estados do Brasil, são 8 grupos com 8 times em cada grupo. Os times jogam dentro do seu grupo em turno e retorno. Os 4 primeiros colocados vão então classificados para a segunda fase, que já é o mata-mata. É mais ou menos assim a Série D, então sem mais delongas, vamos ver o que aconteceu nessa primeira rodada. E olha, o equilíbrio foi incrível nessa primeira rodada, hein? Nenhum time ganhou de goleada. O máximo foi 2 gols de diferença, muitos empates. Olha, interessante essa primeira rodada da Série D 2024. Vamos ver agora. Começando então, amigo torcedor, com o grupo A1. Como já é tradição, né? O grupo A1 é aquele lá do norte do país, onde tem os estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia, de Roraima e do Amapá aí para você. Primeiro jogo desse grupo, Manauara 3, Rio Branco 1. Esse Rio Branco é o Rio Branco do Acre, tá? Vitória do time do Amazonas por 3-1. Princesa dos Solimões 2, São Raimundo. O São Raimundo de Roraima 0. Mais uma vitória do time de Amazonas, Trem 0, Manaus 0, o trem lá do Amapá, né, empatou com o Manaus em 0-0, e o último jogo do grupo, esse que foi realizado ontem, na quarta-feira, dia 1º, Humaitá 0, Porto Velho 1, Humaitá, que é o time lá do Acre, perdeu em casa nessa rodada aí, então a classificação do grupo A1 começou assim, ó, ficou assim, Manauara, Princesa dos Solimões e Porto Velho começam ali liderando o campeonato nesse grupo A1, os 3 times que venceram. Depois Manaus e Trem com 1 ponto e o Humaitá, Rio Branco e São Raimundo que ainda não marcaram pontos. Tá aí, é só a primeira rodada, né? Cada grupo são 14 rodadas, porque é turno e retorno, tem muito chão pela frente aí nessa Série A1. E a próxima rodada? A próxima rodada, que já começa nesse próximo final de semana, vai ter São Raimundo recebendo Manauara, Rio Branco contra a Princesa dos Solimões, Porto Velho recebendo o Trem e o Manaus recebendo a equipe do Humaitá. Tá aí então tudo sobre esse grupo A1, vamos ao grupo A2, tá aí ó, grupo A2 na tela para você, os estados lá do Pará, de Tocantins, Maranhão e Piauí, né? River 2, Águia de Marabá 1, grande vitória do River, né? Jogando dentro de casa, mas venceu a equipe do Águia de Marabá, que é a sensação aí desde o ano passado, é um time que vem dando muito trabalho aí, mas o River venceu legal. Bom, Fluminense do Piauí perdeu em casa para o Maranhão. O Maranhão é outro time que tá aí dando muito trabalho desde o ano passado, é um time bem organizado e já começa vencendo fora de casa. Motoclube 2, Tocantinópolis 2, bom empate da equipe do Tocantins, e Cametá 0, Altos 1, vitória do Altos fora de casa lá no Pará, né? O time do Cametá é o time lá do Pará, vitória do Altos então fora de casa. A classificação então tem Maranhão, River e Altos em primeiro lugar com 3 pontos, Motoclube Tocantinópolis depois com 1 ponto, Águia de Marabá, Fluminense e Cametá ainda não marcaram pontos. Próxima rodada nessa Série A2, nesse grupo A2, né? Maranhão recebe o River, olha aí, 2 equipes que venceram na primeira rodada. Altos contra Motoclube, o Altos também pode chegar a 6 pontos. Tocantinópolis recebe o Cametá e o Águia de Marabá joga em casa contra o Fluminense. Tá aí então, grupo A2, vamos para o grupo A3, o grupo A3 que é os times do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Santa Cruz, o Santa Cruz lá de Natal 3, 13-4.
grande vitória do 13, hein? 4-3 fora de casa contra a equipe do Santa Cruz. Atlético Cearense 1, Potiguar de Mossoró 2, outro time que perdeu dentro de casa. Maracanã 1, América de Natal também 1 e Souza 0, Iguatu 0. Outro empate aí nesse grupo, então olha só, 13 e Potiguar são as equipes que começam liderando aí com 3 pontos, depois América, Maracanã, Iguatu e Souza com 1, Santa Cruz e Atlético Cearense ainda não marcaram nessa primeira rodada. A próxima rodada, né, que começa agora no próximo final de semana, o Iguatu recebe o Santa Cruz, o 13 recebe o Souza, Potiguar contra Maracanã e o América recebe o Atlético Cearense. Vamos agora então para o grupo A4. Grupo A4 vai descendo, né? Ali a gente já tem Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. E o Sergipe perdeu em casa para o Asa, em 2-3, grande vitória do Asa. E o Gipão se deu mal aí na primeira rodada. Petrolina 0, Jacuipense também 0, empate sem gols. Juazeirense 1, Itabaiana também 1 e CSE 0, Retrô 0. 3 empates então nesse grupo A4 na primeira rodada e o Asa vencendo fora de casa. Veja como tá equilibrado essa primeira, pelo menos essa primeira rodada da Série B, né? Nenhum time ganhou de mais de 2 gols de diferença e tivemos muitos empates. Tá aí a classificação, o Asa lidera então isolado com 3 pontos, os outros times com 1 ponto e o Sergipe que perdeu começa ali na última colocação sem ponto nenhum. Próxima rodada desse grupo A4, Jacuipense recebe o Sergipe, Asa recebe o Petrolina, Retrô joga em casa contra Juazeirense e Itabaiana joga em casa também contra o CSE. Esses são os jogos da próxima rodada nesse grupo A4. Partimos então para o grupo A5, olha só, o grupo lá da região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Iporá 2, União de Rondonópolis 2. O Iporá é lá do Goiás, né? Empatou com a União de Rondonópolis do Mato Grosso. Capital, esse capital, porque tem 2 capital, tem o capital de Brasília e o capital do Tocantins. Esse é do Tocantins, venceu o Real Brasília por 2-0, se dando muito bem aí. Brasiliense 1, Anápolis 0, vitória do Jacaré e Misto 1, Craque também 1. Esses os jogos então do grupo A5, que ficou assim, ó, Capital e Brasiliense lideram com 3 pontos, Iporá, União de Rondonópolis, Craque e Misto vem logo depois com 1, e Anápolis e Real Brasília, os times que perderam na estreia, estão ali com 0 pontos nas últimas colocações. Próxima rodada do grupo A5, Real Brasília enfrenta o Iporá, União de Rondonópolis recebe a equipe do Capital, Anápolis contra Misto e o Craque recebe a equipe do Brasiliense. O Craque, que é lá da cidade de Catalão, em Goiás, recebe a equipe do Brasiliense. Muito bem, grupo agora A6. Agora o grupo A6 que tem ali times da Bahia também, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Democrata de Sete Lagoas 1, Nova Iguaçu também 1. Um bom empate até pro Democrata, porque o Nova Iguaçu é um time aí que se deu muito bem lá no Cariocão, né? É um time aí considerado forte desse grupo, então não foi tão ruim esse empate do Democrata não, apesar de ter sido em casa, né? O Serra, que é lá do Espírito Santo, venceu o Audax por 1-0, Portuguesa 0, Ipatinga também 0, a Portuguesa lá do Rio de Janeiro, né? E Itabuna 0, Real Noroeste 0, mais um grupo aí com 3 empates, 2-0-0, muito equilíbrio nessa primeira rodada. A classificação então ficou com o Serra em primeiro, né? O único time que venceu aí com 3 pontos, depois as outras equipes com 1 ponto e o Audax que perdeu na última colocação. Próxima rodada, Real Noroeste contra Portuguesa, Nova Iguaçu recebendo o Serra, Ipatinga contra Itabuna e o Audax recebendo o Democrata de Sete Lagoas. Seguimos então agora no grupo A7. O grupo A7 tem times de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e também do Paraná. Inter de Limeira 1, Pouso Alegre 0, grande vitória aí
da Inter de Limeira jogando em casa contra o Pousão que quase conseguiu, né, subir para a Série C o ano passado, mas aí na primeira rodada já está perdendo aí logo no primeiro jogo. Patrocinense 0, Água Santa 2. Água Santa aí pela primeira vez disputando a Série D, é um time também sensação do Campeonato Paulista e deve dar trabalho nessa Série D. Já começou vencendo aí o Patrocinense fora de casa. São José 0, Costa Rica 0, esse São José é o São José lá da cidade de São José dos Campos, né? Empatou em 0-0 com Costa Rica do Mato Grosso do Sul. E Maringá 2, Santo André 1, grande vitória do time paranaense nessa estreia da Série D. Classificação então, Água Santa, Maringá e Inter de Limeira líderes com 3 pontos, depois Costa Rica e São José com 1, Santo André, Pouso Alegre e Patrocinense ainda não marcaram pontos. Próxima rodada, Santo André recebe a equipe do Patrocinense, Pouso Alegre recebe o São José, Água Santa joga em casa contra o Maringá e o Costa Rica joga em casa contra a Inter de Limeira. Esses os próximos jogos desse grupo A7. E finalmente chegamos aí no grupo A8, o grupo dos estados lá do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Avenida 1, Cascavel 2, grande vitória do time paranaense. Cianorte 0, Hercílio Luz 0. Barra 1, Novo Hamburgo também 1. E Concórdia 2, Brasil de Pelotas 0. Esses os resultados da primeira rodada do grupo A8. Concórdia e Cascavel lideram com 3 pontos. Depois vem Barra, Novo Hamburgo, Cianorte e Hercílio Luz com 1 ponto. Avenida e Brasil com nenhum ponto nessa primeira rodada, são os últimos colocados. Próxima rodada nesse grupo A8 é o seguinte, pessoal. Novo Hamburgo e Concórdia, a CBF já anunciou ontem que esse jogo não vai acontecer, será adiado. Hercílio Luz e Avenida, parece que até esse aí também não vai acontecer. Cascavel e Cianorte deve acontecer e Brasil e Barra também não deve acontecer por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul, que realmente assola todo o estado. A situação é bastante difícil lá, então devemos ter pelo menos 2 jogos, Novo Hamburgo e Brasil. Esses dois já está decidido que não vai acontecer, e se eu não me engano, o jogo do Hercílio Luz também não deve ocorrer, tá? Bom, é isso, pessoal, vamos continuar aqui para falar dos gols, né? Primeira rodada, 32 jogos, portanto 64 equipes, 62 gols, uma média aí de menos de 2 gols por partida, 1,94 gols por partida, uma média baixa aí para a Série D, né? Muito equilíbrio, resulta aí em menos gols na rodada. Os mandantes marcaram 33 gols e os visitantes 29, também tá ali muito perto, né? Gols marcados, as equipes que marcaram mais gols até agora, o 13 com 4, Asa, Manauara e Santa Cruz com 3 gols. Eu não coloquei aqui as equipes que marcaram menos, porque ainda tem muitas equipes que não marcaram gols. Mais de 10, 15 equipes aí que não marcaram gols ainda, primeira rodada, então eu nem coloquei aqui as equipes que menos marcaram, tá? Mas aí na próxima rodada a gente já começa a colocar. Mesma coisa aqui para gols sofridos, eu não coloquei quem ainda não sofreu gol, porque são muitas equipes. E as equipes que mais sofreram gols, tá aí o Santa Cruz, que levou 4 gols. É uma das equipes que mais fez, porque nesse jogo perdeu de 4-3 o Santa Cruz, né? Então é uma das equipes que mais marcou gols e a equipe que mais levou gol, né? A pior defesa do campeonato, pelo menos nessa primeira rodada. Santa Cruz 4 gols, 13 Sergipe e Rio Branco, que levaram 3 gols. As piores defesas do campeonato, primeira rodada, não dá ainda pra gente ter muita noção das coisas, né? E aí a artilharia, pessoal. Esses 4 aí marcaram 2 gols na primeira rodada, ó. O Everton Lino, que é mais conhecido como Everton Cabaré, né? Mas parece que esse apelido não pode mais, alguma coisa assim. Mas não sei, ele é conhecido como Everton Cabaré, do Santa Cruz lá de Natal. O Felipe Pará do River, o Sampaio do Potiguar de Mossoró e o Thiago Alagoano do 13.
Esses os artilheiros aí, começando nessa primeira rodada, marcando 2 gols e já se destacando como artilheiros do campeonato. Então tá aí, pessoal, faltou a classificação geral? Faltou, mas como é primeira rodada, tá todo muito junto ali, então a gente vai trazer a classificação geral nas próximas rodadas, né? Primeira rodada é todo mundo com 3 pontos, um monte de gente com 1 ponto e um monte de gente com 0 pontos. Não dá ainda pra gente ter uma noção, mas a gente vai trazer a classificação geral também nos próximos vídeos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, amigo torcedor, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não faz parte, se inscreva no canal, amigo torcedor, faça parte do nosso time. É sempre bem legal ter você aqui com a gente e é lógico, né? Você pode fazer o seu comentário que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.